Inverno de 1825, Verona, Itália. Um baile, um desafio cruel, uma jovem inocente e o homem mais perigoso da cidade. O que Cecília Rossetti não sabia ao aceitar aquele desafio era que estava prestes a dançar com o Duque de Montefalco, o nobre cujo nome fazia reis hesitarem. Esta é a história que quase foi apagada dos registros aristocráticos italianos. Pegue seu chá, acomode-se e descubra como um único gesto de coragem mudou 2 destinos para sempre. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho, pois histórias assim merecem ser lembradas. O frio de janeiro em Verona não perdoava. Naquela noite de 1825, a geada desenhava rendas de gelo nas vidraças do Palazzo Verde, como se a própria natureza tentasse espiar o que acontecia dentro daquelas paredes de mármore veneziano. O salão principal brilhava sob o peso de 1000 velas de cera de abelha, cujas chamas dançavam em reflexos dourados sobre sedas francesas, joias que valiam pequenas fortunas e sorrisos afiados como lâminas. Cecília Rossetti ajustou as luvas de renda branca pela 3ª vez em 5 minutos, tentando ignorar o aperto no estômago. Seu vestido, um modesto tafetá verde musgo, emprestado da prima distante de sua tia, parecia um pássaro sem penas ao lado dos pavões que desfilavam pelo salão. Ela conseguia sentir o peso dos olhares, alguns curiosos, outros desdenhosos, todos avaliando. Mantenha a postura, Cecília. A voz da tia Francesca cortou seus pensamentos como uma navalha. A mulher, alta e magra como um cipreste, observava a sobrinha com aquela expressão que mesclava esperança e desespero. Esta é nossa única chance. Não a desperdice com timidez. Nossa única chance. As palavras ecoavam na mente de Cecília como um sino fúnebre. 3 meses de economias. Uma viagem exaustiva de Florença até Verona. Tudo para que ela, órfã de um médico respeitado, mas sem fortuna, pudesse encontrar um casamento vantajoso durante a temporada social. A alternativa? Voltar para Florença e aceitar a proposta do Sr. Bernardino, um comerciante de tecidos viúvo, 28 anos mais velho, com mãos que cheiravam a mofo, e uma risada que fazia Cecília querer fugir. Vou buscar vinho. Não se mexa daqui. Tia Francesca desapareceu entre a multidão, deixando Cecília sozinha junto a uma coluna de mármore rosa. Ao seu redor, conversas em italiano fluíam como música, rápidas, melodiosas, cheias de subentendidos que ela ainda não dominava completamente. Olhe quem temos aqui. A voz era doce como mel envenenado. Cecília virou-se e encontrou 3 jovens mulheres, todas vestidas como rainhas de contos de fadas. A do centro, uma loira de olhos verdes que brilhavam como esmeraldas à luz das velas, sorriu com uma crueldade tão sutil que poderia passar por gentileza. Você deve ser a prima florentina de Dona Francesca, Cecília, não é? Sim, senhorina. Cecília fez uma reverência, o coração acelerando sem saber bem porquê. Bianca Monteverde. A jovem estendeu a mão com a delicadeza de quem oferece um presente, não uma armadilha. E estas são minhas amigas, Vitória e Clara. Bem-vinda a Verona, querida. Deve estar tão perdida vindo de Florença. É tão diferente aqui, não acha? Havia algo no tom de Bianca que fazia cada palavra soar como crítica disfarçada. Cecília forçou um sorriso. Estou me adaptando. Obrigada. Que adorável. Vitória, uma morena de cachos negros, trocou um olhar com Clara, uma ruiva pálida que mordia os lábios para conter risos. Sabe, Cecília, temos uma tradição encantadora aqui em Verona para receber as recém-chegadas. Uma espécie de rito de passagem. O estômago de Cecília apertou mais. Que tipo de tradição? Oh, nada demais. Bianca deu um passo mais perto
e Cecília conseguiu sentir o perfume caro de rosas búlgaras misturado a algo mais amargo. Apenas um pequeno desafio, algo que todas nós já fizemos, para provar que não tem medo da sociedade de Verona. Um desafio? Muito simples, na verdade. Os olhos de Bianca percorreram o salão com deliberada lentidão, até pousarem em uma figura solitária próxima às portas que davam para a varanda. Vê aquele cavalheiro ali, de preto? Cecília seguiu o olhar dela. No canto oposto do salão, quase escondido pelas sombras que as velas não alcançavam, havia um homem. Alto, muito alto, vestido completamente de preto, casaca, colete, gravata, como se estivesse de luto ou preparado para um funeral. Ele não se movia, não conversava, apenas observava o salão com uma intensidade que fazia o ar ao redor dele parecer mais frio. Havia algo perturbador na imobilidade dele, como se fosse uma estátua esquecida pelos anfitriões. O mais estranho, porém, era a bolha invisível de espaço que existia ao redor dele. Ninguém se aproximava, ninguém passava perto demais. Era como se o salão inteiro tivesse feito um acordo silencioso de manter distância daquele homem. "Quem é ele?" Cecília perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Apenas um cavalheiro entediante que ninguém convida para dançar." A resposta de Bianca veio rápida demais, ensaiada demais. "Fica ali todas as noites, sozinho, porque não sabe conversar, não sabe sorrir. Um completo tédio, na verdade. Mas..." Ela pausou e seu sorriso se alargou. "Tradição é tradição. Todas nós convidamos alguém para dançar em nossa primeira noite. E você, querida Cecília, vai convidá-lo." Vitória cobriu a boca com o leque para esconder uma risada. Clara nem se deu ao trabalho de disfarçar. Um grupo de jovens cavalheiros próximos virou-se para observar a cena, olhos brilhando com expectativa. Cecília sentiu o peso da armadilha, mas já era tarde demais para recuar. Recusar agora, diante de testemunhas, seria marcar-se como covarde pelo resto da temporada. Ela engoliu em seco. "Está bem, vou convidá-lo." "Maravilhoso!" Bianca bateu palmas delicadamente, o som ecoando como um badalar de sino. "Mal posso esperar para ver." Cecília respirou fundo. Seus pés pareciam presos ao chão. O salão inteiro agora parecia observá-la, ou talvez fosse apenas paranoia. Ela alisou o vestido verde musgo, ergueu o queixo da forma que tia Francesca havia ensinado e começou a atravessar o salão. Cada passo ecoava mais alto que deveria. As conversas ao seu redor morriam gradualmente, como ondas que recuam da praia. Ela sentia olhares grudados em suas costas, no vestido simples demais, nos sapatos que já não eram da última moda. Quanto mais se aproximava do homem de preto, mais o silêncio crescia. Ele não se virou quando ela parou a poucos passos de distância. Continuou olhando para a varanda, para o jardim coberto de neve além das portas de vidro, como se o mundo dentro do salão não merecesse sua atenção. De perto, Cecília percebeu os detalhes. Cabelos negros penteados para trás, com rigor militar, mandíbula forte marcada pela sombra de barba feita há horas, ombros largos sob a casaca perfeitamente talhada. As mãos dele, cruzadas às costas, eram grandes, com dedos longos, mãos de quem segura rédeas ou espadas com a mesma facilidade. "Com licença, signore." Cecília forçou a voz a emergir firme, embora o coração batesse tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. "Eu me pergunto se o senhor me concederia a honra da próxima dança." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo a orquestra parecia ter percebido que algo importante estava acontecendo, porque a música diminuiu até morrer. Cecília sentiu o sangue subir às bochechas. Ele não se moveu. Não deu sinal algum de que a havia ouvido. Então, lentamente, como o despertar de uma criatura que dormiu anos demais,
Ele virou a cabeça. Cecília encontrou olhos escuros, não o marrom comum, mas algo mais profundo, quase negro, sob a luz das velas. Eles a estudaram com uma intensidade que fazia as avaliações da alta sociedade parecerem brincadeiras de criança. Ele a examinou da forma que um general examina um mapa antes da batalha, minucioso, implacável, buscando fraquezas. Você é nova. Não foi uma pergunta. A voz dele era grave, com uma aspereza que sugeria pouco uso. De onde veio? Florença, senhor. Cheguei há 3 dias com minha tia, Dona Francesca Rossetti. Cecília manteve os olhos fixos nos dele, recusando-se a recuar. Não daria a Bianca essa satisfação. Rossetti. Ele repetiu o sobrenome como quem prova um vinho suspeito. Então seus olhos se moveram, varrendo o salão atrás dela. Cecília não precisou virar-se para saber o que ele via. Bianca e suas amigas observando com sorrisos mal contidos, os cavalheiros cochichando atrás de taças de champanhe, a alta sociedade de Verona aguardando o espetáculo. Quando o olhar dele voltou para Cecília, havia algo novo ali. Não exatamente raiva, mas uma compreensão fria e calculada. E quem precisamente sugeriu que você me convidasse para dançar? A pergunta caiu como gelo sobre a pele nua. Ele sabia. Claro que sabia. Cecília sentiu a humilhação queimar da raiz dos cabelos até a ponta dos pés. Atrás dela, risadinhas abafadas começaram a eclodir como bolhas em água fervente. Foi... Ela parou. A mentira morrendo na garganta. Não seria capaz de dizer que foi ideia própria. Não quando ele a olhava como se pudesse ler cada pensamento. Um desafio. Eu sinto muito, signore. Não era minha intenção interromper sua noite. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, para horror e fascínio de Cecília, algo que poderia quase ser confundido com humor, tocou os cantos de sua boca. Não um sorriso, mas a sombra de uma memória de algo que já fora um sorriso há muito tempo. Não se desculpe. Ele estendeu a mão, palma para cima, em um gesto que era ao mesmo tempo convite e desafio. É a coisa mais interessante que aconteceu esta noite. Cecília olhou para a mão dele, depois para seu rosto. Eu não entendo. Não precisa entender. Apenas sua voz baixou, tornando-se quase íntima, embora nada nele sugerisse gentileza. Mas antes que aceite, signorina Rossetti, deveria saber com quem está dançando. O salão inteiro parecia prender a respiração. Eu sou Dante Fiorenzo de Montefalco. Ele deixou o nome pairar no ar como uma sentença de morte. O Duque de Montefalco. O mundo inclinou. Cecília sentiu o chão vacilar sob seus pés. Duque, não um cavalheiro entediante, não um alvo seguro para brincadeiras. Um duque, um dos homens mais poderosos do norte da Itália, cujas terras se estendiam da Lombardia ao Vêneto, cuja palavra podia fazer ou destruir fortunas, cujo nome estava sussurrado com reverência e terror em igual medida. As risadas atrás dela haviam cessado completamente. No lugar, Cecília ouviu o som inconfundível de um engasgo abafado. Bianca, percebendo que sua armadilha havia acabado de se virar contra ela própria. Eu não sabia. As palavras saíram num sussurro estrangulado. Senhor, sua graça, eu sinto muito. Eu deveria ir. Mas antes que Cecília pudesse dar um passo para trás, a mão dele fechou-se ao redor da dela. Não com força, mas com uma firmeza que deixava claro que a escolha não era mais dela. Tarde demais, signorina Rossetti. Dante a puxou gentilmente para mais perto, seus olhos ainda fixos nos dela. Você fez seu pedido publicamente. Eu aceitei. Recusar agora seria muito mais escandaloso do que seu erro inocente. Ele pausou e algo perigoso brilhou naqueles olhos escuros. Além disso, faz 3 meses que não danço.
Pode ser instrutivo lembrar a todos que ainda sei como. Antes que Cecília pudesse protestar, Dante já a conduzia em direção ao centro do salão. A multidão se abriu diante deles como o mar vermelho diante de Moisés. Não por respeito, mas por algo que parecia mais com medo primordial. Conversas morreram. Taças pararam no ar. A própria orquestra hesitou antes de, num gesto do maestro, atacar uma valsa lenta e melancólica. Dante posicionou Cecília com precisão matemática. Mão esquerda dele na cintura dela, mão direita segurando a dela com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a dureza em seu rosto. Respire, senhorina. Você não está sendo levada ao cadafalso apesar das aparências. Sinto que estou. A voz de Cecília saiu trêmula. Todos estão olhando. Eles sempre olham. O truque é decidir se você se importa. Ele começou a conduzir, e o corpo de Cecília respondeu por instinto, pés seguindo o ritmo 3x4 que seu pai lhe ensinara anos atrás, em tardes felizes em Florença, quando o mundo ainda fazia sentido. Dante dançava com uma precisão quase militar. Não havia floreios desnecessários, mas também não havia erros. Cada movimento era calculado, controlado, uma demonstração de domínio absoluto. Você se importa? Cecília ousou perguntar, encontrando coragem que não sabia possuir. Com o que eles pensam? Não, não mais. Algo sombrio cruzou seu rosto. Mas suspeito que você ainda se importa. É nova o suficiente para querer a aprovação deles. Isso é tão terrível assim? Não terrível, apenas exaustivo. O olhar dele deslizou por sobre o ombro dela, e Cecília viu sua expressão endurecer imperceptivelmente. E frequentemente decepcionante. Ela seguiu a direção do olhar dele e vislumbrou Bianca Monteverde. A jovem loira estava pálida como a neve que cobria os jardins lá fora, os olhos verdes ardendo com uma fúria tão intensa que parecia capaz de incendiar o salão inteiro. Ao lado dela, outras mulheres sussurravam freneticamente atrás de leques, rostos tensos com choque e algo que parecia terrivelmente parecido com inveja. Quem é ela? Cecília perguntou antes de conseguir conter a curiosidade. Bianca Monteverde. Filha do conde Monteverde, um dos conselheiros do vice-rei austríaco. A voz de Dante estava completamente desprovida de emoção. Ela tem trabalhado muito para espalhar rumores de que haveria um entendimento entre nós. Esta noite deveria ser uma demonstração pública dessa inevitabilidade. A compreensão caiu sobre Cecília como água gelada. E ao dançar comigo ao invés dela, o senhor acabou de indicar publicamente que esses rumores são, no mínimo, prematuros. Um fantasma do que poderia ter sido um sorriso tocou os lábios de Dante. Perspicaz, vejo que a educação florentina não foi desperdiçada em você, senhorina Rossetti. Não me sinto perspicaz. Sinto que acabei de pisar em algo que não compreendo. A valsa os girou, trazendo-os momentaneamente mais próximos. Cecília conseguiu sentir o calor emanando do corpo dele, um contraste brutal com o frio que parecia emanar de sua presença. Bem-vinda a Verona, Dante disse, e pela primeira vez havia algo que quase parecia genuíno em sua voz. Não bondade, mas uma honestidade brutal. Esse sentimento nunca desaparece completamente. Mas se serve de consolo, senhorina, seu crime foi inocência, não malícia. Isso é mais raro do que você imagina. A música chegou ao fim rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Dante soltou Cecília com a precisão de quem executa uma coreografia ensaiada há anos. Ele recuou, fez uma reverência que era adequada, sem ser calorosa, e olhou para ela com aqueles olhos impossíveis de decifrar. Obrigado pela dança, senhorina Rossetti. Sua voz carregou claramente pelo salão silencioso.
Espero que aproveite o restante de sua temporada em Verona. E então, sem mais palavras, Dante Fiorenzo de Montefalco virou-se e caminhou em direção às portas da varanda. A multidão se abriu diante dele como sempre fazia. Ninguém tentou detê-lo, ninguém ousou. Cecília ficou parada no centro do salão, sozinha sob o peso de 1000 velas e 1000 olhares, o coração batendo tão forte que ela temia desmaiar ali mesmo. Ao seu redor, sussurros começaram a eclodir como fogo em mato seco. Ela dançou com o Duque de Montefalco. Quem ela pensa que é? Uma caçadora de fortunas, obviamente. Ele nunca dança com ninguém desde que... A última frase foi cortada abruptamente, mas Cecília havia ouvido o suficiente. Desde que? Desde que algo terrível o suficiente para fazer um duque se isolar do mundo. Cecília! A voz de tia Francesca cortou seus pensamentos como um chicote. A mulher surgiu da multidão com o rosto vermelho de fúria mal contida. O que você fez? Mas Cecília não tinha resposta. Ela virou-se lentamente, procurando Bianca Monteverde na multidão, e encontrou os olhos verdes da jovem fixos nela. Não havia mais simulação de gentileza ali. Apenas ódio puro, cristalizado e letal, como gelo que corta mais fundo que aço. E Cecília, órfã de Florença vestida em tafetá verde musgo emprestado, compreendeu com clareza terrível que havia acabado de se tornar alvo da mulher mais perigosa de Verona. O que ela não sabia ainda era que, nas sombras além da varanda, onde Dante observava a neve cair sobre os jardins de inverno, algo havia despertado no coração congelado do duque. Algo que ele havia enterrado há 3 anos, junto com o corpo de uma mulher que morrera envenenada em seus próprios aposentos. Algo parecido com interesse. E em Verona, o interesse de um duque era tão perigoso quanto sua indiferença. Os 3 dias que se seguiram ao baile no Palazzo Verde foram os mais longos da vida de Cecília Rossetti. Na manhã seguinte àquela noite fatídica, quando ela desceu para o café da manhã na modesta pensão onde a tia Francesca havia alugado aposentos, a mulher não disse uma única palavra. Apenas deslizou um bilhete dobrado pela mesa de carvalho, os lábios presos em uma linha tão fina que pareciam ter desaparecido completamente. Cecília abriu o papel com as mãos trêmulas. A caligrafia era elegante, feminina, decorada com floreios desnecessários. Lamentamos informar que a Condessa Barbarigo não poderá recebê-la para o chá desta tarde, conforme previamente acordado. Compromissos inesperados surgiram. Não havia assinatura. Não precisava. A mensagem era cristalina. As portas da Sociedade de Verona estavam se fechando, uma a uma, diante da jovem florentina que havia ousado demais. 3 convites cancelados desde ontem à noite, a tia Francesca disse, a voz tão gelada quanto o vento que assobiava nas janelas. O baile dos Grimaldi, o sarau da Marquesa Dalla Rosa e agora o chá da Condessa. Você tem ideia do que fez, Cecília? Eu dancei com um duque. A resposta saiu mais desafiadora do que Cecília pretendia. Achei que isso fosse uma coisa boa. Boa? A tia Francesca soltou uma risada seca, sem humor. Você se meteu no meio de uma guerra política que não compreende. O Duque de Montefalco é o homem mais temido do norte da Itália. Ele não tem amigos, Cecília, apenas aliados temporários e uma longa fila de inimigos esperando por qualquer sinal de fraqueza. Ele foi gentil comigo. Ele a usou. As palavras cortaram como um açoite. Usou sua inocência para humilhar publicamente a Bianca Monteverde, que por acaso é filha de um dos homens mais poderosos da região. E agora, minha querida sobrinha, você é vista como a ferramenta dele. Ou pior, como uma caçadora de fortunas que teve a audácia de tentar conquistar um duque viúvo. Cecília sentiu o sangue sumir do rosto. Mas eu não tentei conquistá-lo. Foi apenas uma dança. Eu nem sabia quem ele era.
E você acha que alguém acredita nisso? A tia Francesca se levantou, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. A inocência não é uma moeda que vale alguma coisa neste mundo, Cecília. Só a reputação importa. E a sua, minha querida, está arruinada. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Nos dias seguintes, Cecília aprendeu que a tia Francesca tinha razão. Quando ela saía para caminhar pela Piazza degli Erbi, o mercado central de Verona, os olhares a seguiam como sombras. Mulheres desviavam o caminho quando a viam se aproximar. Comerciantes que antes sorriam agora mal olhavam em sua direção. E os sussurros, Deus, os sussurros, eram como picadas de insetos que nunca paravam. Aquela é ela, a Florentina. O Dodin, ouvi dizer que a família dela está falida. Aposto que foi tudo planejado. Essas moças sem dote são as piores. Cecília tentava manter a cabeça erguida, mas a cada dia que passava, o peso do ostracismo ficava mais pesado. Era como se ela estivesse se afogando em público, e todos que poderiam ajudá-la preferiam assistir de longe, com as mãos cruzadas e olhares de falsa piedade. Foi na tarde do terceiro dia que tudo mudou. Cecília havia ido sozinha ao mercado. A tia Francesca se recusava a ser vista com ela agora, para comprar fitas de cabelo. Era uma tarefa simples, humilde, e ela esperava que passar despercebida fosse possível se ficasse longe das barracas mais elegantes. Ela estava examinando um rolo de fita azul quando ouviu a voz atrás de si. Cuidado, senhora. Essa moça tem o hábito de se aproximar de homens importantes sem ser convidada. Quem sabe o que ela pode roubar se baixarmos a guarda? Cecília congelou. A voz era aguda, venenosa, e ela não precisava se virar para saber quem era. Bianca Monteverde estava de pé a poucos metros de distância, rodeada por 3 outras jovens mulheres, as mesmas que haviam estado com ela na noite do baile, todas vestidas com sedas caras, todas usando joias que brilhavam sob a luz filtrada da tarde. Eu não roubei nada, Cecília disse, a voz saindo mais baixa do que ela gostaria. Só estava olhando as fitas. Oh, mas você roubou, querida. Bianca se aproximou, o sorriso dela tão afiado quanto vidro quebrado. Roubou a atenção de alguém que não lhe pertencia. Roubou um momento que era meu por direito. E agora está tentando se fazer de vítima. As pessoas ao redor começaram a parar, formando um círculo discreto. Os comerciantes baixaram a voz. O mercado inteiro parecia estar observando, esperando para ver o que aconteceria. Eu não sabia que o Duque era seu, Cecília disse, encontrando coragem em algum lugar profundo dentro de si. E se ele fosse, duvido que uma dança comigo faria qualquer diferença. Os olhos de Bianca se estreitaram. E por um momento, Cecília viu algo genuinamente perigoso ali. Não apenas raiva, mas uma fúria fria e calculada. O tipo que planejava vingança com paciência. Você não tem ideia de onde se meteu, Cecília Rossetti. A voz de Bianca baixou para um sussurro venenoso, audível apenas para elas. Eu vou destruir você. Vou garantir que não sobre nenhuma migalha de reputação quando eu terminar. E quando você estiver chorando de volta para Florença, sem um centavo e sem esperança, vai se lembrar deste momento e desejar ter ficado no seu lugar. Cecília sentiu o medo subir pela espinha, mas antes que pudesse responder, uma voz grave e conhecida cortou o silêncio. Signorina Monteverde. Que prazer inesperado encontrá-la no mercado. O efeito foi instantâneo. Bianca ficou pálida. As mulheres ao redor dela deram um passo atrás. O círculo de espectadores se desfez como névoa sob o sol. Cecília virou-se e ali, no meio da Piazza degli Erbi, vestido com a mesma sobriedade de sempre, casaca preta, colete de seda escura, luvas de couro, estava o Dante Fiorenzo de Montefalco. Ele estava acompanhado de 2 homens que claramente eram guardas, embora não usassem uniformes. A presença deles era suficiente.
Sua graça. Bianca fez uma reverência tão profunda que foi quase uma caricatura. Não esperava vê-lo aqui. Imagino que não. O tom de Dante era cortês, mas havia aço embaixo da polidez. Seus olhos deslizaram de Bianca para Cecília, e algo neles, talvez preocupação, talvez cálculo, piscou brevemente. Signorina Rossetti, que coincidência encontrá-la aqui. Sua graça. Cecília fez uma reverência, as mãos tremendo nas laterais do vestido simples que usava. Estava apenas terminando algumas compras. Dante continuou, como se estivesse fazendo uma conversa casual sobre o clima. E me perguntei se a senhorita não gostaria de fazer um pequeno passeio. Os jardins de Montefalco são particularmente bonitos nesta época do ano, e tenho certeza de que a vista seria do seu agrado. Era um convite impossível de recusar, não sem causar um escândalo ainda maior. Seria uma honra, Sua Graça. A voz de Cecília saiu estrangulada. Excelente. Dante ofereceu o braço, e Cecília o aceitou porque não havia outra escolha. Ela sentiu o músculo rígido sob a casaca de lã fina. Signorina Monteverde, um prazer como sempre. Bianca não respondeu. Ficou parada, com os lábios presos em uma linha tão fina que haviam empalidecido, enquanto Dante conduzia Cecília para longe do mercado, passando pelas barracas de flores e tecidos, até uma carruagem negra que esperava na borda da praça. Cecília só percebeu que estava segurando a respiração quando já estava dentro da carruagem e as portas se fecharam atrás dela. Você tem o dom de se meter em problemas, Signorina Rossetti, Dante disse, acomodando-se no banco oposto. O interior da carruagem era luxuoso, mas discreto. Couro macio, madeira escura polida, sem ornamentos desnecessários. Eu não estava me metendo em problema. Cecília protestou, finalmente encontrando sua voz. Eu estava apenas comprando fitas. E encontrou a Bianca Monteverde por puro acaso? Havia algo que poderia ser humor naqueles olhos escuros, mas era impossível ter certeza. A mesma mulher que orquestrou sua humilhação 3 noites atrás? Cecília abaixou os olhos. Foi coincidência. Não existe coincidência em Verona, senhorina. Apenas estratégia. A carruagem começou a se mover, o trote dos cavalos ecoando nas pedras antigas da rua. A Bianca a procurou propositalmente. Ela sabia que você estaria no mercado hoje, porque provavelmente pagou a um dos criados da sua pensão para informá-la dos seus movimentos. O sangue de Cecília esfriou. Por que ela faria isso? Porque você se tornou um problema para ela. Dante tirou as luvas devagar, dedos longos, expondo mãos marcadas por cicatrizes antigas. Não de batalha, mas de algo mais pessoal. Ao dançar comigo, você se tornou minha aliada aos olhos da sociedade. Isso significa que atacá-la diretamente seria o mesmo que me insultar. Mas eu não sou sua aliada. Mal o conheço. Isso não importa. A percepção é tudo o que conta neste mundo. Dante a estudou com aquela mesma intensidade perturbadora da noite do baile. E a percepção atual é que eu a protegi, que a escolhi sobre a Bianca, que há algo entre nós. Mas não há nada entre nós. As palavras saíram mais altas do que Cecília pretendia, ecoando dentro do espaço confinado da carruagem. Eu sei disso. Você sabe disso. Dante se inclinou para a frente e o espaço entre eles pareceu encolher perigosamente. Mas eles não sabem. E é esse o ponto, Signorina Rossetti. Você se tornou uma peça no tabuleiro de xadrez político de Verona, e peças que ficam sozinhas são facilmente capturadas. O coração de Cecília batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Então o que eu faço? Você fica perto de mim. A resposta foi simples, direta e absolutamente aterrorizante. Eu a protejo. Em troca, você me ajuda a manter a Bianca e os aliados políticos dela afastados.
É um acordo mutuamente benéfico. Mas eu não sei nada sobre política, não sei nada sobre a sua guerra particular com a família Monteverde. Você não precisa saber. Dante se recostou novamente, a luz que entrava pelas janelas da carruagem, criando sombras nas linhas duras do seu rosto. Só precisa estar presente, ser vista comigo, permitir que a especulação continue. E se eu recusar? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Então a Bianca vencerá, Dante disse finalmente, e havia algo como pesar em sua voz. Ela destruirá sua reputação tão completamente que você não terá escolha além de voltar para Florença. E tenho certeza de que sua tia lhe contou o que a espera lá. O senhor Bernardino, o comerciante de tecidos viúvo com mãos que cheiravam a mofo. Cecília sentiu náusea subir pela garganta. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Por que se importa com o que acontece comigo? Dante virou o rosto para a janela, observando as ruas de Verona passarem. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada com algo que Cecília não conseguia identificar. Talvez lembrança, talvez arrependimento. Há 3 anos, minha esposa morreu. Ela foi envenenada durante um jantar político em minha própria casa. Ele pausou, e o silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para sufocar. Nunca encontraram o assassino. Nunca descobriram quem pagou pelo veneno ou quem o colocou na taça dela. Desde então, eu não confio em ninguém. Não danço com ninguém. Não permito que ninguém se aproxime o suficiente para me ferir novamente. Cecília sentiu o coração apertar com uma compaixão que não esperava sentir. Sinto muito pela sua perda, sua graça. Não sinta. Dante virou-se para encará-la novamente e nos olhos dele havia uma frieza que era ao mesmo tempo barreira e advertência. Sinta a pena de si mesma, signorina Rossetti, porque ao entrar na minha vida, mesmo que acidentalmente, você se tornou um alvo. E os inimigos que eu tenho não mostram misericórdia. A carruagem parou. Eles haviam chegado aos jardins de Montefalco, um vasto terreno aos arredores de Verona, cercado por muros altos de pedra cobertos de era. Os portões se abriram, revelando alamedas de ciprestes e jardins de inverno, onde estátuas de mármore observavam em silêncio eterno. Dante desceu primeiro, depois ofereceu a mão para ajudá-la. O toque dele era quente, firme, e Cecília sentiu algo estranho percorrer sua espinha. Não medo, mas uma consciência aguda da proximidade dele, do poder que emanava de cada movimento. Bem-vinda ao Montefalco, Dante disse, a voz baixa e grave. Enquanto estiver sob minha proteção, ninguém ousará tocá-la. Mas lembre-se, signorina Rossetti, proteção tem um preço, e o preço é a sua liberdade de escolha. Cecília olhou para os jardins vastos e silenciosos, depois para o palácio que se erguia ao longe, uma estrutura imponente de pedra escura e janelas altas que pareciam olhos vigilantes. Ela havia entrado na gaiola de ouro de um duque e não tinha certeza se algum dia conseguiria sair. 2 semanas depois da conversa nos jardins de Montefalco, Cecília descobriu que viver sob a proteção de um duque era tão libertador quanto aprisionante. Por um lado, os sussurros cruéis haviam diminuído. As portas que antes se fechavam agora se abriam. Não com entusiasmo, mas com uma cautela calculada que Cecília aprendeu a reconhecer. As damas da sociedade que antes a ignoravam, agora sorriam educadamente quando ela passava. Os convites começaram a chegar novamente, impressos em papel caro com caligrafia elegante. Por outro lado, ela nunca estava sozinha. Onde quer que Cecília fosse, a sombra de Dante Fiorenzo de Montefalco a seguia. Não literalmente, mas na forma de olhares especulativos, de perguntas não feitas, de uma tensão constante que a fazia sentir como se estivesse sendo observada por 1000 olhos invisíveis. E a tia Francesca?
A mulher havia passado de furiosa para calculista. Se o duque a escolheu como protegida, ela disse uma manhã, enquanto ajustava o xale de Cecília com mãos bruscas, então você precisa garantir que essa proteção se transforme em algo mais permanente. Você entende o que estou dizendo, não? Cecília entendia perfeitamente. A tia Francesca queria um casamento e Cecília não sabia mais o que queria. Foi em uma tarde fria de fevereiro que o convite chegou. O envelope era de um papel tão fino que parecia translúcido, lacrado com cera vermelha que trazia o brasão da família Contarini, um leão segurando uma espada. A caligrafia era masculina, direta, sem floreios. O Marquês Giovanni Contarini tem a honra de convidá-la para o baile de inverno no Palazzo Contarini. A presença do Duque de Montefalco também foi solicitada. Cecília segurou o papel contra a luz da janela, sentindo um frio que não tinha nada a ver com o inverno lá fora. Ela havia ouvido falar do Marquês Contarini. Todos em Verona haviam ouvido. Ele era o rival político de Dante, um homem cuja fortuna vinha de disputas territoriais e acordos duvidosos com os austríacos. E agora, ele estava convidando tanto ela quanto Dante para um baile. "É uma armadilha", disse a voz grave atrás dela. Cecília se virou e encontrou Dante parado na entrada da pequena sala de estar da pensão. Ele havia chegado sem ser anunciado, como sempre fazia, vestido com a habitual sobriedade de casaca preta e colete de seda escura. Os olhos dele estavam fixos no convite em suas mãos. "Como o senhor sabe que recebi um convite?" Cecília perguntou, embora já soubesse a resposta. "Porque eu também recebi um. E porque o Giovanni Contarini nunca convida ninguém sem ter uma razão estratégica." Dante entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. "Ele quer nos humilhar publicamente. Quer encontrar uma fraqueza para explorar." Então recusamos. "Não." A resposta foi imediata, firme. "Se recusarmos, parecerá que temos medo dele. E o medo é interpretado como fraqueza." Dante parou perto da janela, olhando para as ruas de Verona lá embaixo. "Vamos aceitar o convite, mas você precisa estar preparada, Cecília. O que acontecer naquele baile não será gentil." Foi a primeira vez que ele a chamou pelo primeiro nome. Cecília sentiu algo estranho se mover dentro do peito. Não exatamente prazer, mas uma consciência aguda da intimidade que aquela pequena mudança representava. "Eu posso lidar com isso", ela disse, erguendo o queixo. Dante virou-se para encará-la, e nos olhos dele havia algo que poderia ser admiração ou preocupação. "Eu sei que pode, mas não deveria precisar." A noite do baile de inverno chegou com uma tempestade de neve que transformou Verona em um mundo fantasmagórico de branco e cinza. O Palazzo Contarini se erguia como uma fortaleza no centro da cidade antiga, suas janelas brilhando com luz dourada contra o céu escurecido. Cecília desceu da carruagem de Dante. Ele havia insistido que viajassem juntos para deixar clara a aliança entre eles, e imediatamente sentiu o peso dos olhares. Ela usava um vestido que Dante havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Seda azul noite bordada com fios de prata, decote modesto mas elegante, mangas longas que terminavam em renda delicada. Era o vestido mais bonito que ela já havia usado em toda a sua vida e, ao mesmo tempo, parecia uma armadura. "Lembre-se", Dante murmurou enquanto oferecia o braço para ela, "não importa o que digam, não importa o que façam. Você não está sozinha." Cecília aceitou o braço dele, sentindo o músculo rígido sob a casaca de lã fina. "Eu sei." Mas quando entraram no salão principal do Palazzo Contarini, Cecília percebeu que não sabia de nada. O salão era imenso, decorado com um luxo que beirava o obsceno. Cortinas de veludo vermelho pendiam das janelas altas.
Lustres de cristal veneziano lançavam cascatas de luz sobre o piso de mármore polido. E no centro de tudo, cercado por um grupo de nobres vestidos como reis, estava o Giovanni Contarini. O marquês era mais velho do que Cecília esperava, talvez 45 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um bigode cuidadosamente aparado. Ele sorriu quando os viu entrar, mas era o tipo de sorriso que lobos davam antes de atacar. Duque de Montefalco. A voz de Giovanni ecoou pelo salão, fazendo as conversas morrerem. Que honra ter a vossa graça aqui. E a encantadora senhorina Rossetti, é claro. Bem-vindos, bem-vindos. Dante inclinou a cabeça com a educação mínima exigida. Marquês Contarini, obrigado pelo convite. Oh, o prazer é todo meu, garanto. Giovanni se aproximou, e Cecília percebeu que os olhos dele, cinzentos e frios, a estudavam com uma intensidade desconfortável. A senhorina causou bastante impressão em Verona desde a sua chegada. Todos estão curiosos para conhecê-la melhor. Havia algo venenoso escondido naquelas palavras gentis. Cecília sentiu o aperto dos dedos de Dante em seu braço, um aviso silencioso. O jantar foi servido em uma mesa longa o suficiente para acomodar 40 convidados. Cecília se encontrou sentada entre Dante e um conde idoso que cheirava a tabaco. Do outro lado da mesa, a Bianca Monteverde a observava com olhos que brilhavam como brasas verdes no fogo das velas. Foi durante a terceira travessa, um prato elaborado de vitela com molho de trufas, que a armadilha finalmente se fechou. Giovanni Contarini se levantou, taça de vinho na mão, sorriso educado no rosto. Meus queridos amigos, gostaria de fazer um brinde à senhorina Cecília Rossetti, que nos honra com a sua presença esta noite. Os convidados ergueram as taças, mas Cecília sentiu o estômago se apertar. Havia algo errado, ela podia sentir. É raro, Giovanni continuou, a voz carregando facilmente pelo salão silencioso, encontrar uma jovem com tanta audácia nos dias de hoje. Uma jovem que chega a Verona sem aviso prévio, sem recomendações adequadas, e ainda assim consegue capturar a atenção do mais ilustre dos nossos nobres. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para cortar com uma faca. Naturalmente, Giovanni bebeu um gole do vinho, saboreando o momento. Fiquei curioso. Afinal, conhecimento é poder, não é verdade? Então tomei a liberdade de fazer algumas investigações sobre a nossa encantadora convidada florentina. Cecília sentiu o sangue sumir do rosto. Ao seu lado, Dante ficou completamente imóvel, o tipo de imobilidade que precedia a violência. Imaginam o que descobri? Giovanni sorriu, e era o sorriso de um carrasco. As cartas de recomendação que a senhorina Rossetti apresentou à sociedade de Verona. Bem, digamos que há certas inconsistências. Datas que não correspondem. Assinaturas que parecem suspeitas. E mais intrigante ainda, nenhum registro confiável da sua família em Florença nos últimos 5 anos. Os sussurros explodiram como fogo em mato seco. Cecília ouviu fragmentos de conversas chocadas. Falsificação? Uma impostora? O duque foi enganado. Isso é mentira. Cecília se levantou tão abruptamente que a cadeira rangeu contra o mármore. A voz dela tremeu, mas ela forçou as palavras a saírem. Eu não falsifiquei nada. As minhas cartas são autênticas. São mesmo? Giovanni inclinou a cabeça, fingindo interesse genuíno. Então, talvez a senhorita possa explicar por que o médico que supostamente assinou uma das suas referências morreu há 7 anos, 3 anos antes da data da carta? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cecília sentiu o mundo inclinar sob os seus pés. Ela olhou para a tia Francesca, que estava pálida como a neve lá fora, as mãos tremendo sobre a taça de vinho.
E, de repente, Cecília compreendeu. A tia Francesca havia falsificado as cartas. Havia mentido sobre as conexões da família. Havia feito qualquer coisa necessária para dar a Cecília uma chance na sociedade de Verona. E agora, essa mentira estava prestes a destruir tudo. Cecília começou, mas não havia palavras. Como explicar algo que ela mesma não sabia? Basta! A voz de Dante cortou o silêncio como uma lâmina de aço. Ele se levantou devagar, com a graça predatória de um felino. Quando falou novamente, cada palavra era coberta de gelo. Questionar a integridade da senhorina Rossetti é questionar a minha própria, Marquês Contarini. Está preparado para fazer isso? Giovanni sorriu, mas havia nervosismo nos olhos dele agora. Eu apenas apresento os fatos, Vossa Graça. Certamente o senhor quer saber a verdade sobre a companhia que mantém. A verdade? Dante deu um passo em direção à mesa e algo na postura dele fez metade dos convidados recuarem. Quer falar sobre verdade, Giovanni? Então falemos. Falemos sobre como você falsificou acordos territoriais há 6 anos para roubar terras que pertenciam legalmente à família Della Scala. Falemos sobre como subornos austríacos pagaram pela sua posição atual. A voz de Dante baixou para algo perigoso. Falemos sobre os documentos que tenho guardados nos meus cofres. Documentos que provariam que o seu envolvimento em contrabando durante as guerras napoleônicas seria suficiente para arruinar a sua família em 3 movimentos políticos. A cor sumiu do rosto de Giovanni. Vossa Graça não ousaria... Não me teste, Contarini. Dante colocou ambas as mãos sobre a mesa, inclinando-se para a frente com uma intensidade que fez o Marquês dar um passo atrás. Continue este jogo, e eu destruo tudo que você construiu, a sua escolha. O salão estava tão silencioso que Cecília podia ouvir a neve batendo nas janelas. Ninguém se movia, ninguém respirava. Então, do outro lado da mesa, a Bianca Monteverde se levantou. Os olhos verdes dela brilhavam com lágrimas de raiva pura. Ela não merece você! As palavras saíram como um grito sufocado. Ela é ninguém, não tem fortuna, não tem linhagem, não tem nada. E ainda assim você a escolheu sobre mim, sobre todos nós. Pela primeira vez naquela noite terrível, Cecília encontrou sua voz. E com ela uma coragem que não sabia que possuía. Você está certa, senhorina Monteverde. Cecília deu um passo à frente, forçando as mãos a pararem de tremer. Eu não tenho fortuna. Não tenho linhagem importante. Minha família perdeu tudo quando meus pais morreram, e eu vim para Verona apenas com esperança, e uma tia que fez o melhor que pôde para me dar uma chance. Ela pausou, encontrando os olhos verdes de Bianca através da mesa. Mas eu sei exatamente quem você é, Bianca. Você confunde crueldade com poder, confunde manipulação com inteligência e confunde a posse de um homem com o direito de tê-lo. Os olhos de Bianca se arregalaram com choque e fúria. Você nunca o teve, Cecília continuou, a voz ganhando força. E não foi eu quem tirou isso de você, foi a sua própria natureza. Porque nenhum homem de verdade quer uma mulher cujo único talento é destruir os outros. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não de choque, mas de algo que poderia ser admiração ou terror. Então Dante estendeu a mão para Cecília. Não disse nada, apenas ofereceu a mão, palma para cima, num eco perfeito daquela primeira noite quando tudo havia começado. Cecília a aceitou sem hesitar. Vamos dançar, Dante disse, e sua voz carregou claramente pelo salão. Afinal, parece que temos uma tradição a manter. Ele a conduziu até o centro do salão enquanto a orquestra, com nervosismo palpável, começou a tocar uma valsa. E enquanto dançavam sob os lustres de cristal veneziano, sob os olhares de uma sociedade chocada e fascinada, Cecília percebeu algo fundamental.
Ela havia parado de se desculpar por existir. Você foi magnífica, Dante murmurou enquanto a valsa o girava. Havia algo novo nos olhos dele. Não apenas interesse, mas respeito genuíno. Absolutamente magnífica. Eu estava apavorada, Cecília admitiu. Eu sei, mas você enfrentou mesmo assim. Ele a puxou imperceptivelmente mais perto. Isso é coragem verdadeira, Cecília. Não a ausência de medo, mas a recusa de deixar que o medo vença. Quando a música terminou, ninguém aplaudiu. Mas também ninguém ousou insultar. O Marquês Contarini havia desaparecido da sala principal, levando consigo a humilhação da derrota política. E a Bianca Monteverde? Ela estava em lágrimas nos braços da mãe, o rosto escondido, a máscara de superioridade finalmente quebrada. Dante ofereceu o braço a Cecília. Vamos, já causamos drama suficiente por uma noite. E enquanto eles deixavam o Palazzo Contarini, caminhando pela neve que agora caía suave como plumas, Cecília soube que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Ela não era mais apenas uma peça no tabuleiro de xadrez dele. Ela era uma jogadora por direito próprio. A primavera chegou a Verona como uma promessa sussurrada, lenta, tímida, mas inevitável. Nas 6 semanas que se seguiram ao desastre no Palazzo Contarini, a cidade inteira testemunhou uma transformação que poucos haviam imaginado possível. O Marquês Giovanni Contarini, exposto e humilhado, partiu discretamente para suas propriedades no interior, alegando problemas de saúde. Todos sabiam a verdade. Ele havia jogado o seu jogo político e perdido de forma espetacular. A Bianca Monteverde desapareceu da sociedade de Verona com a mesma rapidez. Rumores sussurravam que ela havia sido enviada para Viena, para a casa de uma tia distante, onde as feridas da sua derrota não seriam constantemente expostas aos olhares curiosos. Outros diziam que ela havia se recusado a sair do quarto por semanas, recusando comida, recusando visitantes, recusando aceitar que havia perdido uma guerra que ela mesma havia começado. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que aconteceu entre Cecília Rossetti e Dante Fiorenzo de Montefalco. Nos dias que se seguiram ao baile, Dante começou a aparecer na modesta pensão onde Cecília morava com a tia Francesca. Não para eventos públicos ou demonstrações políticas, mas para conversas simples. Eles caminhavam pelos mercados de Verona, lado a lado, discutindo livros que ambos haviam lido, músicas que amavam, memórias de infâncias que pareciam ter acontecido em vidas diferentes. Cecília descobriu que, por trás da máscara de frieza, Dante era um homem profundamente solitário, assombrado por fantasmas que ele carregava com a mesma rigidez com que carregava o título de duque. Ele falava pouco sobre Lucrécia, a esposa morta, mas quando falava, era com uma dor tão antiga e profunda que Cecília sentia o próprio coração apertar. Eu a amava, Dante disse uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins de Montefalco sob o sol fraco de março. Mas o nosso casamento foi arranjado por razões políticas. Nós nunca tivemos tempo de nos conhecer de verdade. E quando ela morreu... Ele pausou, os olhos fixos nas estátuas de mármore que pontuavam as alamedas. Percebi que havia desperdiçado a chance de ter algo real, algo verdadeiro. E agora? Cecília perguntou suavemente. O que o senhor quer agora? Dante virou-se para encará-la, e nos olhos dele havia uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Algo diferente. Algo que não seja construído sobre mentiras políticas e expectativas sociais. Ele hesitou, depois acrescentou com uma honestidade brutal. Algo como o que tenho com você. O coração de Cecília bateu mais rápido. Mas nós mal nos conhecemos. Eu sei. Dante deu um passo mais perto. Mas eu conheço o suficiente. Conheço a sua coragem, a sua honestidade.
A forma como você se levantou na frente de toda a sociedade de Verona e se recusou a ser intimidada. Sua voz baixou para algo quase íntimo. Você me trouxe de volta à vida, Cecília. Não sei como, mas você fez isso. Cecília sentiu lágrimas arderem nos olhos. Eu não fiz nada de especial. Você fez tudo. Dante pegou a mão dela, os dedos dele quentes e firmes, envolvendo os dela. Você me lembrou de que ainda há bondade no mundo, que ainda há pessoas que não jogam jogos políticos, que ainda há razões para acreditar em algo além de vingança e paranoia. Foi naquele momento, sob as árvores que começavam a brotar folhas novas, que Cecília compreendeu uma verdade fundamental. Ela havia se apaixonado pelo Duque de Montefalco. Não pelo título, não pelo poder, não pela proteção, mas pelo homem por trás da máscara, pelo homem que carregava cicatrizes invisíveis e ainda assim tentava ser gentil, pelo homem que havia perdido tudo e ainda encontrava forças para proteger os outros. Dante, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez sem o título formal. Eu também. Mas antes que pudesse terminar, um dos guardas de Dante apareceu correndo pela alameda, o rosto tenso com urgência. Vossa Graça, notícias de Viena. É urgente. O momento se desfez como fumaça. Dante soltou a mão de Cecília, a máscara de controle voltando instantaneamente ao lugar. Vou precisar lidar com isso. Você pode voltar para a pensão com a escolta? Cecília assentiu, embora o coração apertasse com a perda do momento. Claro. Mas quando Dante começou a se afastar, ele parou, virou-se e disse algo que fez o mundo de Cecília inclinar. Termine essa frase mais tarde, por favor. As notícias de Viena trouxeram uma revelação que ninguém esperava. A investigação sobre a morte de Lucrécia, a falecida esposa de Dante, havia sido reaberta por ordem do vice-rei austríaco. Não por interesse em justiça, mas porque novas evidências haviam surgido durante uma investigação separada sobre contrabando e conspirações políticas. E essas evidências apontavam para um nome que fez o sangue de Verona gelar: Bianca Monteverde. Não como a assassina direta. A jovem tinha apenas 15 anos na época do crime, mas como informante. Ela havia fornecido informações sobre os hábitos de Dante e Lucrécia para conspiradores políticos ligados à família Contarini. Informações sobre horários, sobre rotinas, sobre quando a segurança estava mais fraca. Informações que permitiram que o veneno fosse colocado na taça de Lucrécia durante aquele jantar fatal. A Bianca havia feito isso por dinheiro, por promessas de favores políticos futuros, ninguém sabia ao certo. Mas o fato permanecia. Ela tinha sangue nas mãos. E agora, com as evidências expostas, a família Monteverde estava arruinada. O conde Monteverde renunciou ao cargo de conselheiro do vice-rei. A Bianca foi convocada para interrogatório em Viena. Embora ela não fosse ser executada, era menor de idade na época do crime e havia agido sob influência de adultos, o seu nome estava manchado para sempre. Quando Cecília soube das notícias, sentiu uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque a verdade finalmente havia vindo à luz. Tristeza porque vidas haviam sido destruídas. Não apenas a de Lucrécia, mas a de Dante, que havia passado 3 anos sendo consumido por paranoia e luto sem saber que a resposta estava tão perto. Ela era uma criança, Dante disse, quando Cecília o encontrou nos jardins de Montefalco naquela tarde. Ele estava parado diante da estátua de mármore que representava a sua esposa morta, os ombros tensos sob a casaca preta. A Bianca tinha apenas 15 anos. Ela não entendia o que estava fazendo, não entendia que as informações que fornecia levariam à morte de alguém. Isso não há desculpa, Cecília disse suavemente, parando ao lado dele. Não, mas explica.
Dante fechou os olhos, o rosto marcado por uma dor que finalmente tinha nome e origem. Durante 3 anos, eu culpei a todos. Desconfiei de todos. Transformei a minha vida em uma prisão porque não conseguia confiar em ninguém. Ele abriu os olhos, virando-se para Cecília. E então você apareceu, uma jovem que não tinha razão alguma para ser gentil comigo, que não tinha nada a ganhar com a minha atenção, e você me tratou como um ser humano. Cecília sentiu as lágrimas arderem. Você é um ser humano, Dante. Nunca deixou de ser. Eu esqueci disso por um tempo. Ele deu um passo em direção a ela, pegando as mãos dela nas suas. Mas você me lembrou. Você, com a sua honestidade impossível e a sua recusa em jogar os jogos que todos os outros jogam. Você me salvou, Cecília, não da Bianca, não dos inimigos políticos, mas de mim mesmo. O sol da tarde filtrava pelas árvores, criando padrões de luz e sombra sobre os jardins. Em algum lugar distante, os pássaros cantavam, anunciando a primavera que finalmente havia chegado. Cecília Rossetti, Dante disse, e a voz dele tremeu de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. Eu não tenho o direito de pedir isso. Você merece alguém que não carrega as cicatrizes que eu carrego. Alguém que possa lhe dar uma vida simples, sem os perigos e as complicações que vêm com o meu nome. Ele pausou, depois continuou com uma coragem que rivalizava com a dela naquele baile terrível semanas atrás. Mas ainda assim, eu peço. Você aceitaria se tornar a minha esposa? Aceitaria construir algo real comigo? Algo que não seja baseado em política ou conveniência, mas em escolha genuína. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento nas folhas novas. Cecília olhou para o homem diante dela. Não o Duque de Montefalco, não a figura de poder que aterrorizava a sociedade de Verona, mas Dante Fiorenzo, um homem que havia sofrido e ainda assim encontrava força para amar novamente. Sim, ela disse. E a palavra saiu tão simples e clara quanto uma promessa. Eu aceito. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Dante foi transformador. A frieza desapareceu, a guarda caiu, e o que restou foi alegria pura e incontida, o tipo de alegria que Cecília suspeitava que ele não sentia há anos. Obrigado, Dante disse, puxando-a para um abraço que foi ao mesmo tempo gentil e desesperado, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Obrigado por me escolher. Obrigado por me dar uma chance. Obrigado por amar você. Cecília terminou, erguendo o rosto para olhar nos olhos dele. Porque eu amo Dante. Eu amo você. E ali, nos jardins de Montefalco, sob o céu da primavera italiana, o Duque de Montefalco beijou Cecília Rossetti pela primeira vez. Foi um beijo que carregava promessas de dias melhores, de curas que ainda viriam, de uma vida construída sobre escolha ao invés de obrigação. 2 meses depois, em uma manhã de maio, quando Verona estava coberta de flores, Cecília Rossetti se tornou a Duquesa de Montefalco. A cerimônia foi realizada na capela privada do palácio, uma estrutura antiga de pedra decorada com afrescos que haviam sobrevivido a séculos de guerras e mudanças políticas. A tia Francesca chorou, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que Cecília sabia que a mulher finalmente podia respirar novamente. Os poucos convidados presentes testemunharam não apenas a união de 2 pessoas, mas a cura de 2 almas que haviam encontrado uma na outra exatamente o que precisavam. E quando Dante ergueu o véu de Cecília e a beijou diante do altar, não houve dúvidas, não houve hesitações, apenas certeza. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças que transformaram Montefalco. A duquesa Cecília se tornou conhecida não pela fortuna que não possuía,
ou pela linhagem que não tinha, mas pela justiça e compaixão com que governava ao lado do marido. Ela abriu as portas do palácio para órfãos e viúvas, criou escolas para crianças pobres, patrocinou artistas e músicos que de outra forma nunca teriam tido oportunidades. E Dante, o homem que antes era temido, tornou-se respeitado. A frieza que o havia protegido por tanto tempo se desfez gradualmente, revelando um líder justo que usava o poder não para destruir, mas para construir. Os registros históricos de Verona, preservados nos arquivos municipais até hoje, falam da duquesa Cecília de Montefalco como uma das mulheres mais influentes do século XIX no norte da Itália. Mas os registros não capturam o essencial: que ela foi, acima de tudo, a mulher que ensinou um duque a confiar novamente. A mulher que provou que a coragem não vem da ausência de medo, mas da recusa em deixar que o medo vença. E assim termina a história de Cecília Rossetti, a jovem que ousou dançar com um homem que ninguém se aproximava, sem saber que aquele gesto mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de um ducado inteiro. Uma história de coragem diante da crueldade, de amor que transcende o poder e de duas almas feridas que encontraram cura uma na outra. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal Diários da Nobreza para mais histórias perdidas nos arquivos do tempo. Nos comentários, conte: você teria aceitado o desafio de Cecília naquela noite? Você teria tido a coragem de enfrentar a sociedade inteira por amor? Até a próxima história, onde revelaremos mais segredos escondidos nos diários esquecidos da nobreza europeia.